Eu tava até pensando se eu parava pra realmente gravar um vídeo sobre isso, porque eu evito falar de pós-corrida aqui nesse canal. Eu deixo coisas relacionadas à corrida, ao final de semana oficial, eu deixo no Clube F1, porque é pra isso que aquele canal serve, né? Ele é o canal serve pra analisar o que tá acontecendo e tal. Esse aqui é pra meio que pegar algumas notícias que estão acontecendo e que eu não faria vídeos lá, que não caberiam em vídeos lá, mas que eu quero conversar e falar com vocês. Mas, assim, e eu tava de boa nessa tarde de domingo, vendo aqui minhas coisas. Eu tô aqui na minha segunda tela agora passando o NFL Red Zone, vendo todos os jogos da NFL. Tá passando aqui o NASCAR Cup Series, começou a NASCAR, que o NASCAR é complicado, NASCAR Cup Series aqui. Tá passando a NASCAR Cup Series aqui, também a segunda corrida dos playoffs. Tá tendo as 6 horas de cota, falta nesse momento 3 horas e 14 pro final da corrida. Tava tendo um finalzinho de semana tão gostoso ali de eventos esportivos pra assistir, mas eu falei, cara, não, eu preciso sentar aqui e gravar enquanto acontece um touchdown do Seattle Seahawks nesse momento, pra falar pra vocês sobre minha opinião de verdade sobre todo esse assunto. Eu falei muitas coisas, especialmente na live do Que Pode Esse e no Clube da F1, ainda no calor do momento, na exaltação de não estar acreditando no que eu vi, e não muda a minha opinião. O que a gente acabou de ver foi uma das maiores perdas de aula, uma das maiores bizarrices, uma das maiores palmolices da história da Fórmula 1. Pra mim não muda esse fato, e não vai mudar esse fato. Mas eu quero destrinchar, eu queria falar com vocês sobre os 3 personagens envolvidos. Como no filme, se você assistiu aquele filme, né, A Hora do Mal, Weapons, que o filme, ele conta as versões de cada um dos personagens sobre o acontecido, né? Então, a primeira parte do filme é contando a história da professora, a segunda parte do filme é contando a história... Eu não lembro a ordem dos personagens, mas tem uma hora que conta do policial, tem uma hora que conta lá do Zé Droguinha do filme, tem uma outra hora que conta a história do professor, do diretor da escola. Então, assim, cada momento o filme vai contar. Tem o segundo personagem que mostra é o pai de um dos alunos que desaparece, isso, exatamente. Então, cada momento do filme vai mostrar um dos personagens e a visão deles. Eu vou fazer mais ou menos isso com a McLaren aqui agora, nesse GP da Itália. Primeiro de tudo, a gente tem a visão do Lando Norris. A gente tem a visão do Lando Norris aqui, que é o cara que classificou na frente, que é o cara que largou na frente, que é o cara que tava mantendo a corrida dele em segundo lugar e merecidamente iria ficar em segundo lugar. Ele tava realmente com ritmo para ser o segundo colocado, ele abriu, o Oscar Piastri não conseguia chegar nele, tanto que até depois que acontece o acontecido, aí eles falam pro Oscar, tá liberado a briga, mas o Oscar não consegue chegar no Lando, o que prova que o Norris tinha realmente um ritmo melhor que o Lando nesse GP da Itália. Ele estava muito bem. Ele estava muito bem na corrida. Então, o que acontece? Ele estava ali bem, estava na segunda colocação, chegou até o momento, no comecinho lá da corrida, parecia, será que ele vai brigar com o Max? Não vai, já o Max disparou, ele ficou em segundo, e iria terminar dessa forma. Até que, no finalzinho da corrida, ele é chamado pela McLaren para fazer uma parada. Quando ele é chamado pela McLaren para fazer a parada, a McLaren vai lá, especialmente o mano que estava segurando a pistola do pneu dianteiro esquerdo, ele erra. Ele vai lá e não funciona, né? Minha sonoplastia de uma pistola aqui. Eu não sei, cara, desculpa. Eu tô deprivado de sono, já faz 3 dias. E ele vai lá, a pistola não funciona, ele fica batendo, tentando consertar, não vai na dele, finalmente vai e tal. Só que isso é suficiente pro Piastri passar ali na pista. E o Lando Norris volta na situação de estar em terceiro lugar agora. Então, essa é uma situação, pro Lando Norris, extremamente complicada. Porque, como alguém que está disputando o título mundial, você por 2 semanas seguidas ter um problema que envolva você e isso ferre você, é complicado, tá ligado? Especialmente porque ele já tava numa situação que, ok, eu tô em segundo lugar. Segundo lugar pro Lando Norris não resolvia nada, porque o Piastri tá em terceiro. Um segundo lugar pro Norris ainda mantinha o fato de que o Norris precisa vencer 5 corridas seguidas, se o Piastri terminar em segundo. Não muda a diferença. O Norris ainda tem 31 pontos de vantagem. O Piastri ainda tem 31 pontos de vantagem que ele precisa tirar. Que ele precisa manter pro Norris. Nossa, esqueci como faz frases. E para que ele faça isso, ele precisa vencer 5 corridas. Só fazer matemática. 7, 14, 21, 28. Ele não tirou os 31 pontos. Ele precisa vencer a 5ª corrida para passar o Oscar Piastri. Agora só faltam 8. Ou seja, das 8 corridas que faltam, ele precisa vencer 5. E isso porque se o Piastri vencer uma dessas aqui, a conta já muda completamente, entendeu? Eles têm que vencer 5 seguidas e o Piastri não vencer nenhuma aqui no meio. Ou qualquer outro piloto não vencer nenhuma aí no meio, né? Não só o Piastri, qualquer outro piloto, que daí já ferra demais pra ele também. Então ele está numa situação completamente desagradável. E você vê isso acontecendo com ele. De novo, assim, o problema lá do carro, não tinha muito o que fazer. Não é que a McLaren lá pegou e quebrou o motor dele, nem nada. Mas foi um bagulho que ferrou com ele. E ali foi um problema da McLaren. Foi um erro da McLaren que
praticamente custaria o campeonato. Aí a situação ficaria muito complicada, porque iria de 34 para o Piastri fazer 3 pontos de vantagem, então iria de 34 para 38. Se eu fizer a matemática, 28 não é suficiente, ele precisaria vencer 6 corridas daí. O Norris precisaria vencer 6 corridas pra conseguir alcançar o Oscar Piastri nesse cenário. E aí entra o segundo personagem da história, a McLaren. A McLaren se vê nessa situação que você tem os seus 2 pilotos e você deixa essa briguinha aberta. Você, tipo assim, você não pode dizer de forma nenhuma que a McLaren, favoreceu alguém dentro da disputa. Ela teve decisões duvidosas em alguns momentos, com estratégias diferentes, que custaram coisas um pro outro, beleza. Mas em nenhum momento ela favoreceu dentro da pista um piloto em relação ao outro na disputa pro campeonato. Então chega numa situação e por erro deles, o Lando Norris perde essa oportunidade de fazer mais pontos que o Piastri no final de semana aqui, de novo, falando apenas de estar ali na pista, ele merecia estar ali. Ele merecia estar ali, ele realmente estava melhor que o Piastri, ele merecia estar ali. E por culpa de algo que vocês fizeram, de um erro que vocês cometeram, ele não está mais ali. E vai colocar ele numa situação que aí sim, tipo, gente, faltando 8 corridas pro fim do campeonato, o Lando Norris precisa vencer 6 etapas. Acabou, aí realmente acabou o campeonato. Então eu entendo a McLaren fazer o papel de mediadora, de chegar e falar, então Piastri, você vai ter que deixar ele passar, a gente errou, nós erramos isso, ele estava na sua frente, nós erramos aqui no pit stop, você precisa deixar ele passar, como a gente combinou, papai rules, blá, 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 tá, respeitar o próximo, beleza, né, tipo, a McLaren fez o papel dela, a McLaren fez o papel de intermediadora, eu não acho que ela esteja errada. Parando pra analisar num sentido mais cru da parada, num sentido mais cru não, quando eu parei pra analisar num sentido mais cru, eu falei, mano, eu tô deprivado de sono, não tô fazendo sentido nenhum. Quando eu parei pra analisar no sentido mais cru, logo depois da corrida, logo depois, tipo, na live, eu tava assim, tipo, mano, meu Deus, tá todo mundo errado nessa história e tal. Eu não acho que o Norris nunca teve errado, isso eu nunca julguei ele. Mas eu não acho que a McLaren estivesse errada. A McLaren fez o papel dela como equipe. A McLaren fez o papel dela como equipe de chegar no rádio e falar, Piastri, devolve a posição pro Norris. Minha maior crítica agora vai pro terceiro personagem da história, o Oscar Piastri. O Oscar Piastri calou e aceitou. Cara, e esse é um bagulho assim que me pegou um pouco. Porque, cara, ele nem tentou discutir, ele não tentou falar nada, ele não fez. Ele nem tentou botar sabe, a dele, nem tentou, tipo. Nem tentou dar uma ameaçada, nem tentou nada, ele só aceitou, ele só ficou quieto e deixou o Lando Norris passar. E assim, como eu vi muita gente argumentando do caso do Lando Norris ter deixado o Piastri passar, quando a gente tá falando lá no GP da Hungria 2024, cara, naquela mesma corrida, o que o Lando deixa passar, ele fica umas 5, 6, 7 voltas falando, tipo, não sei, tem que estar muito perigoso. Ele fica inventando um monte de desculpa pra segurar. Ele pelo menos, tipo, demonstrou que ele queria, sabe? Eu acho que esse é o meu maior problema com essa situação. Parece que o Piastri não demonstrou que queria aquele título, não demonstrou que ele queria aquilo. Ele não demonstrou em nenhum momento esse ímpeto, essa vontade de, tipo, caralho, é o meu rival de título, eu não quero que ele me passe. E no ano passado não era nem rival de título do Norris. O Norris tá brigando com outra pessoa. E ele ficou, tipo, não quero, não vou, não sei, será que eu faço? Tal. Ele ficou discutindo, ele ficou debatendo com a equipe. Ele mostrou, eventualmente ele cedeu. E eu acho que se fosse uma situação dessa, do Oscar Piastri ele debatendo, falando, pô galera, mas eu não tenho nada a ver. O que eu tenho a ver com vocês no pit stop dele? Eu tô fazendo o meu. Eu não tenho nada a ver com essa história. Não é culpa minha. Sabe, pareceu que ele não quis mostrar esse desejo, esse ímpeto dele de querer brigar pelo título. Cara, ele deixou sem pestanejar o rival direto de título dele passar tranquilo. Isso me incomodou um pouco, sabe? Isso me incomodou muito, na verdade. Eu realmente me incomodei com essa atitude do Piastri. Tipo, talvez no final ele até deixasse passar, e não é nem esse o ponto. Mas é muito a questão de, tipo, dele não ter mostrado essa ambição. Esse negócio, tipo, cara, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tudo bem que vocês erraram no pit stop. Eu não tenho nada a ver, eu tô fazendo o meu. Eu tô na frente. Eu acho que realmente faltou uma ambição dessa do Piastri de mostrar isso. Não que ele deixasse passar no final. Sabe, mostrar, botar, fazer que nem o pavão. Só levantar o rabinho pra mostrar, espalhar. Eu falei que eu não tô conseguindo falar português porque eu tô com sono. Só pra ele, tipo, demarcar território ali. Nem é pra isso que o pavão faz isso, mas só pra isso, só pra tipo, estou aqui, entendeu?
Levanta lá mostra as asas todo, o rabo todo ali. Pior que é foda falar isso. Mas mostra ali, tipo, tudo, demarca o território e fala, tipo, porra, eu tô aqui pra disputar. Eu não tô aqui pra ser amiguinho de ninguém, eu não tô aqui pra ser amiguinho de ninguém. Eventualmente deixasse passar, mas mostrasse esse ímpeto, sabe? E ele não mostrou, isso que me incomodou muito na atitude. Essa foi a coisa que mais me incomodou, acho, em toda essa atitude, pra falar a verdade. No mais é isso, eu não tenho muito mais o que comentar de verdade sobre esse assunto. É que só realmente me incomodou bastante. Isso foi realmente algo que acabou me incomodando, que eu realmente fiquei, tipo, pô, mano. Mostrasse que você quer ser campeão mundial, sabe? Pareceu que você não quer, pareceu, tipo, que você não queria ganhar.